Estamos em mais um Papo Preta Conservadora e hoje estamos com duas figuras ilustres. O Capitão Souza, pré-candidato a deputado federal aqui da nossa região, que vai conversar um pouco conosco hoje. E Paulinho Monteiro. Por favor, meninos, se apresente. Capitão? Não, aqui tem que seguir a hierarquia, né? Primeiro o coronel, né? Então eu vou seguir a Eu não posso chamar hierarquia. de Paulinho, pô. Pode, claro que pode. Coronel. Eu sou Paulinho Monteiro, né? Sou músico, fui bombeiro por 26 anos, na realidade da ativa, né? Bombeiro a gente nunca deixa de ser, né? Sou coronel aposentado, veterano há um ano. Trabalhei aqui na região por 10 anos, de 96 a 2006. Andei pelo estado, encerrei minha carreira em Campinas e atualmente estou morando em Jacareí. Voltei para a região. Trabalhei 10 anos aqui, agora voltei para cá. Voltou pro ninho. Eu conheço o Paulinho. O Paulinho? Paulinho, gente, eu vou chamar de Paulinho porque não dá pra mudar. Eu conheço o Paulinho há mais de 20 anos. Na realidade, o Israel era pequeno, né? Você cuidava do Israel. Sim, eu cuidei do Israel. Faz 30 dias que ele está na Irlanda. Nossa. Chefe de cozinha num hotel, num spa na Irlanda lá. Não devia ter falado isso que eu envelheci. Capitão Souza, pode se apresentar. Eu li o currículo do Capitão Souza, eu falei, não vou falar lá porque eu vou me enrolar. Então, capitão, pode se apresentar. Primeiro agradecer o convite, viu, Paula? A você, ao Alexandre, poder estar aqui na companhia também do Coronel Monteiro. Não o conhecia, mas é policial militar, né? Bombeiro é policial militar, então é gente nossa. Obrigado pela companhia. Olha, eu sou lá de Taubaté, fomos acionados aí pelo PL, né, do presidente Bolsonaro, para concorrer a essa eleição aí para deputado federal. A gente tem uma história de 30 anos na Polícia Militar. Eu conversava há pouco aqui fora do ar com o coronel. Nós trabalhamos em Jacareí. Em Jacareí, a partir de 2014, iniciamos um projeto institucional da Polícia Militar, o programa Vizinhança Solidária, que se expandiu por todo o Vale do Paraíba. Implementamos isso também lá em Taubaté. E, enfim, então estamos agora com esse desafio e correndo, né? Correndo aí as cidades, o estado, para que a gente possa realmente alcançar esse objetivo. Foi uma missão dada, e missão dada para militar é missão cumprida. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição aqui. E alguém pode me perguntar, qual é o intuito disso? O intuito disso é chamar os cristãos conservadores para dar o seu depoimento aqui. E o que acontece? Nós precisamos se levantar, né? Ter um novo movimento em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então vamos conhecer os nossos candidatos para que a gente possa realmente depositar os nossos votos em segurança, fazer a coisa certa, né? Temos que começar e ir em frente com esse movimento, certo? Gente, eu vou falar aqui que como é um papo conservador, eu vou falar que eu tô assim, horrorizada, tô revoltada. E como o tema hoje é segurança pública, então eu tenho duas pessoas aqui que vão me ajudar. Em relação a esse caso que vocês viram essa semana, né? Sobre aquele médico anestesista que fez aquela barbárie. Mas aquilo ali é o que nós vimos. Mas nós sabemos que abuso acontece aí diariamente. Eu estava vendo uma entrevista que isso daí são por minutos, né? Tem tantas meninas sendo abusadas, não só meninas, como meninos também. Sim. Então eu quero saber de vocês, por que não existe vocês ficarem aí tanto tempo à frente, né? Nós não podíamos fazer leis realmente, leis que fossem mais duras, porque as nossas leis é mais ou menos assim, você prende o cara hoje, à noite ele tá solto. E nem o pessoal que é que é da vida do crime aceita um tipo desse crime.
de abuso. Nem o próprio pessoal aceita isso. E agora, falando para você, mulherada aí de movimentos, cadê as mulheres nas ruas reivindicando aí penas mais duras para esses tipos de crime? Cadê? Nós precisamos sair à rua. Agora não é um movimento. É por isso que eu não participo de movimentos. Porque os movimentos, geralmente, eles acabam indo para certos tipos de pautas que, às vezes, não apoiam todas as mulheres. Nós vimos o que aconteceu e eu estou vendo o silêncio das mulheres. Mas eu queria saber de vocês, né? Que conhecem... Hoje eu ouvi um depoimento do capitão Augusto, que é deputado. E o que assim nos causa assim, a gente fica perplexo. E eu confesso que eu não tinha esse conhecimento. Por lei, a gravação feita sem autorização da justiça hoje só pode ser usada para defesa. Não pode ser usada para acusação. Existe sim agora uma movimentação para que isso seja mudado esse artigo. E o que eu quero dizer, duas coisas. A primeira é que se não tivesse havido uma testemunha ocular do que esse cara fez, a gravação por si só poderia ser derrubada. O que é muito complicado. Né? Então isso nos causa assim, muita estranheza e infelizmente é o que você está falando, penas mais duras. E um outro problema que nós temos, isso é complicado, que nós vemos... eu até postei isso no meu Instagram, que nós vemos um pessoal inconformado e revoltado com o que aconteceu, e nós temos uma bancada do parlamento que vota por progressão de pena, que vota por benefício de preso, ou seja, então nesse momento eu quero ele preso. Mas foi uma bancada da esquerda que colocou na lei que a gravação é só para defesa, não é para acusação. Então é a hora desse pessoal se posicionar. É para prender, mas é para manter preso. Então, quando eu ouvi hoje o capitão Augusto comentando que existe agora essa movimentação para que esse artigo seja alterado, porque eu repito, se não fosse a testemunha ocular do que esse cara fez, a gravação por si só poderia ser derrubada. Isso é muito complicado, né? É verdade, coronel. De fato, Paula, o que a gente verifica hoje é que os infratores eles têm a certeza da impunidade, né? Então, mais do que nunca, como você falava aí no bastidor, nós precisamos, nós que eu falo, nós que defendemos as ideias conservadoras e que ficamos estarrecidos com situações como essa, nós temos que ter pessoas lá com um olhar para esse tipo de situação. Então, a legislação nossa, ao meu ver, está ultrapassada, né? Um sujeito desse, eu até postei na minha rede social, um sujeito desse, ele é punido, condenado, mas ele não vai cumprir toda a pena, né? Então ele vai cumprir parte da pena. Então isso precisa ser revisto. Algumas pessoas não concordam, coronel, com aquela pena mais dura. Não, isso não está certo, tem que ressocializar. Sim, eu concordo, mas eu não enxergo a pena como uma forma de reprimenda num primeiro momento. Eu enxergo a pena como prevenção. Então o sujeito precisa entender o seguinte: se eu praticar determinado ato, eu estarei sujeito a cumprir uma pena de 15 anos. Então essa previsão, ela serve de prevenção. Agora, uma vez praticou o ato criminoso, dependendo do ato, ele tem que puxar essa pena dele, essa cadeia dele de ponta a ponta, para servir de exemplo para os demais, né? E não pode agora um médico anestesista agora vir falar que é louco, né? Aí, não, eu não bato bem da cabeça. Não é por aí, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos rever algumas leis penais, processuais penais. A Polícia Federal me faz uma apreensão enorme
de droga num galpão e no outro dia os caras estão na rua, gente. E estava tudo errado, né? Então, ou seja, então a gente precisa rever e para isso precisamos ter gente lá, a exemplo do ministro lá, né, do STF agora lá, indicado pelo Bolsonaro, Mendonça, né, pessoas que tenham realmente um olhar conservador e fique estarrecido com esse tipo de coisa, né? E aí eu vi também, gente, eu fiquei muito revoltada, porque ele tem direito até ter visita íntima. Ele tem direito a ter visita íntima. É a lei de execução penal, né? Prevê uma série de benesses para os presos e as vítimas. Sim, e dentro do sistema onde ele já está preso, existe um problema que a administração pública tem que cuidar, que é o pessoal lá de dentro, como você disse, que eles não toleram esse tipo de crime. E só que se ele está preso, a vida dele é a responsabilidade do Estado. O Estado tem que cuidar dele para que não morra lá dentro, porque se descuidar, a própria criminalidade não tolera esse tipo de... Então, ou seja... realmente uma série de problemas que ele está criando, entre aspas, e uma série de direitos que ele acha que tem. Em alguns países, quando se perguntam de direitos, se não me engano é no Japão, quais os direitos do preso, a frase é a seguinte: não, ele não tem mais direito, ele abdicou dos direitos quando ele optou pela vida do crime, então ele não tem mais direitos. Então, mas é aquilo que eu falei. Ficam indignados agora e querem a prisão imediata as mesmas pessoas que votam para que se mantenham esses direitos, essas benesses, né? Essa progressão de pena. Só o Brasil tem progressão de pena. Eu acho que nenhum país tem progressão de pena. Mas, enfim, e segundo eu ouvi também do Augusto, que inclusive o novo Código de Processo Penal, que precisa ser atualizado, eles são muito antigos. Enfim, e isso tudo gera essa indignação nossa, né? Mas o cara já está fora, a PF apreendeu e os caras já estão na rua, o cara tem direito a visita íntima. E aquilo que falou, mas eu tenho um amigo meu cujo sogro foi assassinado e que nunca se procura a família da vítima. Nunca se procura a família da vítima. E isso causa-nos assim uma indignação muito grande, né? Direitos humanos é só para bandido, né? Pois é, para bandido e com um olhar muito particular em cima da polícia, né? Sim, agora, poxa, tivemos... Com as câmeras, né? Não, e outra coisa, não sei se vocês receberam, eu recebi e repliquei, estava escrito assim: já posso começar a dizer que todos os médicos são estupradores, como fazem com a PM quando existe algum desvio de conduta? É verdade. Interessante essa frase, né? É muito interessante essa frase. E é verdade, né? Quer dizer, já que se generaliza uma coisa, vamos generalizar a outra também, né? Mas a gente sabe que não é isso, né? Isso é uma ironia que foi colocada, né? Quero deixar bem claro isso. Mas é o que, né? Não foi o PM que fez, foi a PM que fez. Aí fica complicado. Isso, infelizmente, né, Coronel, acaba maculando a imagem de uma instituição, né? Na postagem que eu fiz, eu tomei o cuidado de falar isso aí, né? Que a gente não deve generalizar. Né? Então, um camarada que naquele momento lá pratica aquele ato absurdo, mas corre o risco de macular a imagem de todos os profissionais, né, da área da saúde. Mas, obviamente, que isso é um caso isolado, assim como né, na nossa instituição, quando acontece uma falha, é um caso isolado, mas que a gente apura, né, responsabiliza, né, o policial que eventualmente... descumpriu com seu juramento, né? Sim. Não, nós sabemos. Eu conheço aí vários médicos, né? Vários profissionais da saúde que são são pessoas maravilhosas. Sim. E ali é um monstro. Nós não estamos falando de um ser humano, porque para fazer aquilo que ele fez, só pode ser um monstro. Eu fiquei assim estarrecida.
Porque olha só a situação que esse indivíduo levou para essa mulher. Todas as vezes que for aniversário dessa criança, vai ter a lembrança desse ato. Olha a complicação, toda a problemática que ele trouxe para uma família. O momento que era para ser um momento importante, né? Que é o momento mais importante para uma mulher, para uma família, ter uma criança, né? E aí ele trouxe toda essa problemática para uma família. Pensa só. E tem uma outra coisa que me trouxe, que me remeteu a pensar, é que a mulher era negra, né? Vamos pensar que era negra, era mulher, estava em situação vulnerável. E cadê os movimentos? Pois é. O movimento negro, feminista e de uma mulher que estava em situação vulnerável. Pois é. Então, por isso que eu bato nessas teclas, porque nós temos que deixar de ser escravizados por esses pensamentos e começar a olhar de maneira livre, individual. Sim. Né? Para que a gente possa começar a discutir isso de uma maneira mais sensata. Começar a discutir isso de uma maneira mais organizada. Vamos sair na rua? Vamos sair. Vamos sair para defender um cidadão, uma cidadã que sofreu um abuso. Sabiam que 66 mil mulheres foram abusadas o ano passado? 66 mil. Ontem eu vi a Bia Kiss falando sobre isso. 60% dessas mulheres são meninas na faixa etária de 13 anos. E 80% disso acontece em casa. Em casa. É num ambiente familiar ou gente próxima, né, da família. Então, não seria um momento agora de todos nós sairmos à rua, famílias, mulheres, negras, não é o momento de discutir isso? Sem dúvida. Então, jovem, vocês que estão ficando alienados, estão sendo captados, né, cooptados por esses movimentos, acordam. Acordam porque estão te vendendo algo que é uma fantasia. Agora, voltando a um assunto, mudando de assunto, na verdade, vamos falar sobre liberação de drogas? Vocês que são... Escutamos a nossa musa, Anitta, falando. Aí, se você for presidente, libera para nós. Gente, o que vocês têm a falar sobre isso? Uma pessoa que fala isso, ela não deve ter percebido, nunca deve ter visto uma foto, uma imagem da Cracolândia, por exemplo. Né, que ali na Cracolândia a droga é liberada, concorda comigo? Sim, ali é liberado, né? Em que pese a repressão, né, toda a fiscalização que os órgãos públicos tentam fazer, ela só está sendo mudando de lugar, né? Infelizmente isso é uma realidade. Então, e o que me preocupa é o alcance que tem uma declaração dessas. E vou mais além, eu demorei para perceber que tem um desenho animado com o nome de Anitinha. Graças a Deus eu nem conheço. Pois é. Também eu tenho uma filha de 7 anos, então eu comecei a ver ela passando, né, assim, e o nome é Anitinha. E eu comecei a perceber que é uma Anitinha. Então isso é muito sutil, isso eu percebi. Quantas pessoas podem não ter percebido? Minha filha está assistindo um desenho. Então isso é sutil. Um muro ele cai com infiltração e essa infiltração é lenta. Sim. Essa infiltração é lenta. Algumas coisas causam um impacto no começo, mas depois vão sendo toleradas. É a história do sapo na água quente. Quando se joga uma água quente em cima de um sapo, ele sai pulando e correndo. Mas se você põe o sapo numa água fria e um fogo bem baixo, a água vai esquentando, ele não vai percebendo e ele morre cozido sem pular. Então, é tudo muito sutil. Isso que a Anitta falou foi... é difícil de ouvir, eu não consigo ouvir até o fim. Também não. Não consigo ouvir até o fim. Mas o alcance disso é muito grande. É aquilo que você falou, estão te vendendo uma fantasia. As pessoas que têm familiares com esse problema de droga sabem que isso é uma falácia. Sim. Sabe que isso não é para relaxar, não é.
Isso é complicado, isso tem que ser. E eu não falo só isso, vamos falar de bebida, vamos falar de tudo. Há que se tomar alguns cuidados, sim. E essa porta, né, essa declaração dela libera aí para nós, acho que foi mais ou menos isso que ela falou. Como você falou, tá vendendo algo romântico, bonito e engraçado, mas é muito mais sério do que parece. É muito grave essa fala dessa cantora aí, né? Sobretudo isso que o senhor falou, o alcance que isso tem, né? Ela, na verdade, se tivesse a consciência da gravidade dessa fala dela, ela não tomaria essa atitude de modo algum, porque nós trabalhamos aí 30 anos no mínimo na Polícia Militar e a gente, ao longo desse tempo, viu famílias sendo destruídas por conta das drogas, né? E aí vem uma pessoa dessa, com o alcance que tem, né? Com esses jovens, infelizmente, cada vez mais com ideologias sendo colocadas na mente, e aí pega uma informação dessa, uma fala dessa, né? É muito fácil ser cooptado por esse mundo das drogas, né? Então é de lamentar uma fala dessa menina aí, que eu até recuso em falar o nome dela, né? Porque ela não tem noção da gravidade dessa fala dela. É realmente de lastimar. Né? Então, deveria ser punido isso aí, viu, Coronel? É complicado isso aí. E é tão sutil. Isso aí, desculpa, isso aí pode até chegar à beira da apologia ao crime. E tal. Assim, é tão sutil. Então, quem acompanha stand-up, eu acho que tem alguns stand-up muito inteligentes, os raciocínios desses caras são muito rápidos. Alguns são muito inteligentes, eles têm assim umas frases do cotidiano que assim, estava na nossa cara e a gente não viu. Não vou citar nomes, né? Alguns são muito ruins, né? Mas alguns são muito bons. Mas o que eu percebo em vários, não vou dizer que é a maioria, é tornar a piada. Eu moro com fulano e fulano fuma maconha o dia inteiro, aí ele fala um negócio e todo mundo acha engraçado. Então, assim, é aquilo que eu falei. Vende-se algo engraçado, romântico, bonitinho, mas é muito mais complicado. Mas encaixando uma mensagem subliminar, será que é isso que você está falando? Né? E outra coisa, sim, é aquilo que eu falei. Poxa vida, fulano fuma maconha, mas meu pai sempre falou que maconha é tal. Aí já não é um bicho tão feio quanto era há 15, 20 anos. Então, isso é complicado. Então, torna-se normal uma pessoa dar um jeito, arruma a maconha, fuma dentro de casa e fica engraçado porque ela viu que um gato fez aquilo e eles fazem muitas piadas em torno disso. E se você não se policiar, você começa a achar isso engraçado. E você começa a perceber ou a não perceber que isso está entrando na sua casa. Isso está entrando na sua casa. E o público dessa mulher é de 12 a 20 anos. Né? As redes sociais dela é basicamente por esse público de 12 a 20 anos. Então, assim, e o que me deixa mais consternada é que tem muitos jovens cristãos que seguem ela. Então, mas isso aí acho que é uma falha dos pais, né, Paulo? Né? De acompanhar, de alertar, de ver o que o filho está vendo, sobretudo no celular, porque hoje a molecada aí, a criançada, né? Criançada, 5, 6 anos, está aí com o celular na mão, né? Mas me permita fazer uma observação. Eu, quando entrei na Polícia Militar em 89 e comecei a patrulhar as ruas em 90, o sujeito era pego com um cigarro de maconha, e o senhor lembra disso? E era pena, não tinha conversa, né? A partir do momento que flexibilizou isso aí, é o que a gente está vendo agora, né? É o que a gente está vendo agora. Mas não adianta apertar porque vai ter. Vai ter. Mas eu ainda acredito que uma pena mais rigorosa é o caminho para segurar, é o freio para segurar algumas coisas. E é um absurdo isso aí. Então, para mim, tinha que voltar. O porte de entorpecente é crime. E vai puxar uma pena, que seja 3 meses, mas vai puxar uma pena 3 meses, entendeu? Porque mas isso veio já sendo implementado por esse bando aí de comunista aí, né? Sim. Então, esse grupo
que quer destruir as famílias. Essa é a realidade. Esses dias eu estava assistindo um noticiário, na verdade, da Record, eu acho que é da Record. E eu vi lá mães que prendiam seus filhos, acorrentavam os seus filhos, para que seus filhos não fossem mortos pelo crime, né, e que eles não fossem atrás de drogas. Então você vê o que a família passa. Porque, não, gente, nós vimos aí uma artista, aí, um ator daquela rede lá, que como dependente químico, ameaçando o pai de morte. Vocês viram isso? Eu não vi. Foi, eu vou mandar para você. Aquele que era ator da Malhação. E aí isso viralizou, né? Porque ele até pediu ajuda do presidente, porque ele ia matar o pai dele. Ele queria que o pai dele desse dinheiro para ele, para que ele fosse para São Paulo e usar drogas. E assim, gente, aquela situação é uma situação triste. Aí você fala assim, vem um ser humano que poderia estar influenciando, né, de uma maneira diferente os jovens, mas o que ela já faz... Usar, né, a sua capacidade de alcance, se relacionar, né? de alcance. Só quem viu uma situação dessa que você acabou de falar, sabe, o problema que é ela deixar engraçado, ela deixar assim... tão banal essa frase dela. Libera aí. Eu já acompanhei quando morava em São Paulo. Um amigo meu, de madrugada, pediu para eu ir junto com ele procurar o irmão dentro de São Paulo. Ó, o meu irmão saiu, a gente sabe que ele está usando, a gente ia nos hotéis onde ele costumava ir e a gente achava o cara totalmente caído num hotel. Então, aí quando chega, né, uma pessoa que vê, que tem contato com esse tipo de problema, sabe que a fala dessa menina ela é muito mais problemática. Não é engraçado, não é bonitinho. Entendeu? E não precisa ir longe. Você pega fulano, fui para uma balada, bebemos. Aí você... Quem sabe em casa um problema que isso aí pode trazer, de perder esse tipo de controle, deixa de ser engraçado e passa a ser um dilema de família. Sim. E isso é fácil de se tornar um dilema de família. Eu não sou abstêmio, não estou dizendo que deve se proibir. A bebida está aí, por lei, ela pode ser consumida, mas quem tem um problema de alcoolismo na família sabe que não é engraçado. Sim. Sabe que não é engraçado. Torna-se engraçado quando você conta uma piada, aconteceu isso, fiz. Mas a gente sabe que isso pode trazer um problema mais sério. E a fala dessa menina, ela torna-se complicada porque é um problema sério, é um problema grande. E não é só de segurança pública, é de saúde, é de educação, é aquela história, né? Quando tem um surto de uma doença, não se culpam os médicos porque teve o surto dessa doença. Mas com o problema de criminalidade e tal, não, a culpa é da polícia. Não é da polícia. Todos os órgãos estão envolvidos. Sim. Então, volto a dizer, é muito mais sério do que engraçado, bonitinho, romântico, como no stand-up é colocado como engraçado, e essa menina dizer isso abertamente realmente é revoltante. Eu particularmente entendo que isso soa aí à beira da apologia ao crime, sabe? Eu acho que não se discute liberdade, né? Liberdade, mas peraí, né? Tem coisa que precisa pensar, porque o alcance disso é muito, muito sério. Só que, meninos, vocês sabem que se o outro governo, se o pré-candidato do outro lado entrar, isso daí vai ser liberado, né? Isso vai ser fácil ser liberado. Mas porque a bancada já defende isso. Pois é, mas tão importante quanto essa escolha é a escolha do parlamento. Sim. Tão importante. Tanto que o Bolsonaro não faz mais porque o parlamento dá um... Porque não permite. Não permite algumas coisas. Não vamos entrar no Supremo. É um outro assunto. Agora, então eu concordo com você. Eu acho que isso é tão importante quanto essa escolha do presidente é a do parlamento. Isso é importante. E outra coisa... não é só o fato de dizer, roubou, mas é muito mais do que isso. É financiamento de ditaduras. Sim. Porque ladrão tem um monte lá.
Infelizmente, nós convivemos, os políticos antigos, sempre do rouba mais faz, o rouba mais faz. Só que nós temos que ter uma atenção muito maior do que simplesmente ter roubado. Existe um financiamento de outras ditaduras. E isso é muito mais preocupante do que o roubo em si. Isso é muito mais preocupante. Tanto que ele até fala o que eu roubei, fala o que eu roubei. Ele tem uns vídeos dele, aí o pessoal até elenca o que ele roubou. Né? Mas o que esperar de um sujeito, né, que defende aquele camarada lá, como é que é? Maninho do PT? Nossa. Que quase matou o sujeito lá. Isso, claro. O que esperar de um camarada que defende que o roubo de celular está tranquilo, sem novidade? Né? O sujeito foi lá, matou o outro, não, está tranquilo, está sem novidade. O que esperar de um grupo desse, Paula, Coronel? É muito grave. E esse caso da festa de aniversário lá? Esse caso também. Que não tem nada a ver, o que morreu é de um lado, é esquerdista, o que, sabe? Tanto que a própria família da vítima está consternada disso estar sendo usado politicamente. Eu não estou dizendo que o cara que é um homicídio. Sim. É um homicídio. Ponto, né? Ponto. É uma pessoa que matou outra. Isso é muito mais importante do que essa polarização toda que existe. E aí, desculpa, não sei até se de repente você já ia trazer, né, a questão da violência política. É isso? Não, eu não ia trazer isso, mas eu ia falar só um negocinho. O pessoal é terrível, né? O pessoal foi na rede social do médico, do anestesista, e ele tá lá que ele defendia o Haddad. Haddad é Lula. Olha. Então, assim, mas não é político isso. É um monstro e pronto. Aliás, se ele fosse de direita, eu estaria consternado da mesma forma. Eu não tenho bandido de estimação. Nem eu, acabou. É um monstro e ponto e acabou. Nós não temos fã-clube de ladrão, de bandido. Nós não temos. Eu concordo. Então, e a própria família está indignada, no caso desse aniversário, e o problema é muito mais antigo. As famílias já não se davam, eles já tinham tido treta anterior. Mas foi um cara que matou outro, e para mim já basta. Mas, Coronel, isso é narrativa. Sim. Isso é narrativa, né? Porque, isso é violência... É oportunismo, é oportunismo. Né? É oportunismo. Isso é violência política. Peraí, mas o presidente quase foi morto com uma facada lá. Foi ele que sofreu o crime, né? Foi ele que foi a vítima. Entendeu? Então, assim como eu sou contra esse problema de drone ficar jogando sujeira em cima de manifestação. Não, o que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Qualquer tipo de violência, seja de que parte for, a gente tem que ser contra e contra. Não interessa. Eu não sei se foi falado aqui, acho que foi falado que eu sou contra. Não pode bater em ninguém, não só em negro, não só em homossexuais, não só, acho que não se pode bater em ninguém. Sim. A violência me incomoda, seja quem for. Exatamente. Então, esse é o problema. Então, quando eu comecei a ver, eu não estava entendendo a polêmica. Né? Aí eu vi o vídeo, o cara joga uma pedra e o outro... gente, para mim isso já bastava. Eu não precisava saber que um é de direita e o outro é de esquerda. Eu não precisava saber disso. Sim. Aliás, nesse caso, é o que menos importa. Para a família, para as famílias. Porque as duas famílias foram destruídas. Sim. As duas foram destruídas. Em que pese um faleceu e o outro vai ser preso, em que pese ele não ficar o tempo todo, aquela história toda, mas as duas famílias foram destruídas. Foram destruídas. E já basta. Não precisa tripudiar mais em cima de qualquer outro assunto. Isso é uma crueldade muito grande. Mas a ponto da família não estar apoiando isso aí. O apelo dessa gente é muito grande, né? Matou Marielle. Né? Isso aí é coisa do governo. Agora essa situação é coisa do governo. Gente, às vezes eu falo, gente, deixa a Marielle morrer, tranquila. Coitada da moça. Não, já aconteceu um crime bárbaro, entendeu? Contra ela e o motorista dela. Uma coisa terrível. E quase todos os dias os parentes dela têm que estar enterrando ela. Porque as pessoas não deixam ela. E o que menos importa é a orientação sexual dela. Sim, o que menos importa é a orientação sexual dela. E era tem que apurar da mesma forma. Então, assim, hoje essa divisão, você vê como que a coisa é sucinta, como você falou. Um crime aí,
vamos dividir de novo. Vamos dividir, olha, a família aqui é petista, então, olha, não fica falando os bolsonaristas, vamos dividir, porque eles são... E não é isso, são pessoas que matam outras pessoas, sabe, que é terrível. E o risco disso tudo, e a gente já vê isso acontecer, é que dentro da família, tem aqueles que apoiam um lado, tem aqueles que apoiam o outro. E aí corre-se o risco de ter um problema desse dentro da própria família. Quando eles pegam esses discursos e ficam potencializando, né? Sim. Isso é muito sério, isso aí. Eu falo que isso aconteceu comigo em 2018. Eu até falei ontem na minha entrevista que uma irmã falou pra mim assim, não vou mais te seguir. Tudo bem, vou fazer o quê? Sou livre, eu vou escolher. Essa é a minha escolha, mas nem um minuto eu falei pra ela, não vou mais te seguir, não quero mais saber, porque você vai escolher outro lado. Você vê como às vezes quem acaba sofrendo a agressão é o outro lado, né? Que fala assim, não, tudo bem, te respeito, mas você não pode ser respeitada. Então isso é uma coisa que me deixa assim, terrivelmente triste. Ou seja, você tem que concordar, com o outro. Se você discordar, aí você aí que vem de novo os movimentos, que você não pode discordar em nenhum momento daquilo que eles acreditam. Aí vem o outro lado falando, olha, você tem que seguir isso. Eu tenho um irmão que falou pra mim, Paula, eu vou votar nele porque eu sou de centro e eu gosto do Alckmin, eu vou votar. Aí, tudo bem. E nós não deixamos de ser irmãos e se amar por conta disso. Sim. Entendeu? A gente conversa, às vezes tá em pau, assim, uma coisa... Mas daqui a pouco o irmão te ama e tá tudo certo. Porque eu acho que tem que ser assim. Porque os governos vão passar. Sim. Essas pessoas vão passar. E nós estamos aí. Só que esse ano é um ano que nós precisamos nos colocar. Tanto isso é verdade que a gente veio aí de quantos anos de PT no poder e não nos incomodava da forma como nos incomoda hoje. Sim. Vocês concordam comigo? Sim. A ponto de ter 2 mandatos e depois metade de um. Dali para frente isso começou a nos incomodar. Porque as coisas começaram a aparecer, né? Como nos incomoda hoje. Eu ouvi uma frase muito interessante dizendo que hoje o povo conhece o nome dos ministros do STF e não conhece a seleção brasileira. É sensacional essa frase. Mas é verdade. Eu não conheço. Olha que eu sempre fui do futebol. Amo esporte. Sim. E eu não consigo. Hoje, aliás, tem tanto jogador de fora que nós não sabemos nem quem é, né? Não. Esses dias meu sobrinho falou, tia, Copa do Mundo. Esse ano tem Copa do Mundo. Então, ou seja, passamos aí 20 anos com eles no poder e não nos incomodou como nos incomoda hoje os próximos 4 anos. Houve sim nós perdemos a oportunidade, nós ridicularizamos o Enéas. Sim. Pois é, verdade. Nós ridicularizamos o Enéas. Olha o que nós perdemos. O cara era um tudo o que ele fala, você pega vídeos antigos da TV Cultura. Agora. Ele fala, gente, vai acontecer isso, e a gente... Meu nome é Enéas, vocês lembram disso? Sim. Nós perdemos essa oportunidade de ter o Enéas. Eu falo nós, porque nós eu era moleque. Esse cara é doido, esse cara é maluco. Quando tinha uma pessoa assim mais agitada, a gente falava, o Enéas. Nós fizemos isso. É verdade. Os 20 anos não nos incomodaram tanto quanto os próximos agora estão nos incomodando. Mas uma situação contribuiu para isso, né? Hoje, a questão das redes sociais nos tirou daquela espiral do silêncio, né? E hoje a gente tem... A informação chega rápido. A própria eleição do Bolsonaro foi em cima de rede social, porque ele tinha quantos segundos de televisão? Sim. E assim, eu comentei também com o pessoal, acho que vai ser a primeira vez que a gente vai assistir o horário político. Vocês concordam comigo? Nós nunca assistimos. Nenhum de nós assistia. Muito difícil. A gente não. Era uma época que começou a surgir TV a cabo. Eu preciso de uma TV a cabo que é para não assistir horário político. Agora não. Vai ser Despertou, os né, vídeos antigos. Despertou. Os vídeos antigos. Os que eram contra hoje são a favor.
Vocês concordam Não, comigo? é verdade. Hoje eu estava assistindo. Querem voltar para a cena do crime. Colou junto. Isso, Hoje eu estava assistindo quando eles estavam falando da PEC que foi votada lá. Antes de sair de casa, eu estava lá assistindo. Falei, quando que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu vinha para cá ouvindo. Agora nós estamos ansiosos para começar o horário político. Porque a gente quer. Por quê? Porque hoje é seletivo. Né? Da mesma forma como nós vemos só essas coisas, eu não sigo esquerdista. Não tenho esse costume. Eles também devem ter lá seus videozinhos ridicularizando, também deve ter. Do passado também, que vai linkar claro, agora. Claro. Sim. O Bolsonaro foi deputado quantos anos? Ele falou bastante besteira no passado também. Entendeu? Quantos anos ele foi, sabe? É perfeito? Nenhum deles é perfeito. Só Jesus foi, né? Sim, nenhum deles é o ideal. Né? Assim, eu não sei o que é o perfeito, mas eu sei o que é ruim. Né? Então... Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estava escutando o pastor Vagnão falando, e isso foi um alerta que eu não tinha pensado ainda. Nós estamos vivendo tempos de guerra espiritual. Sim. Não é só político isso, não. Batalha não é só aqui na Terra, não. Não é só aqui na Terra, não. E é interessante... E aí que eu pergunto, o cristão, em que lado ele vai estar? Eu vi uma frase de um pastor, eu não lembro quem era. Não é possível, que Deus está no comando. Aí ele falou, cara, a eleição no Chile, Deus estava no comando também, cara. Olha que deu. Venezuela... Colômbia agora. Sim, a Venezuela saiu. Venezuela era, acho que a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Eles eram uma potência. Ou seja, aí quando assumiu a esquerda, aí Deus não está mais no comando? Então tá. Deus continua estando no comando. Então, existe sim uma disputa. Precisa do engajamento, que eu acho que é essa a tônica que você começou a contar, do engajamento, né, que você começou a falar, que é uma história que era rapidinha, como é que um inseto com raiva do outro votou no inseticida e morreram os 3, inclusive o grilo que votou nulo. Gostei, né? É mais ou menos isso. Sei lá, a formiga com raiva da barata votou no inseticida. E morreram os 3, inclusive o grilo que votou nulo. Porque a abstenção. 44% no Chile? Pois é. Sim. 44% no Chile. Aí desarmou a polícia. Tá descendo, tá a bancarrota, aquilo tudo. Então, é complicado. E por muitos anos a gente foi isentão. Tanto que os 20 anos, né, vermelhos não nos incomodava. Putz, o cara entrou, vamos ver. Putz, o cara foi reeleito e conseguiu eleger a ANTA. Agora, aquilo que eu falei, esses 20 anos a gente engoliu. A gente está muito mais preocupado com os próximos 4. Nós tivemos acesso a muitas coisas que a gente não tinha. E o que nos despertou? A campanha do Bolsonaro, que foi na internet. Foi na internet. Coronel, eu disputei a prefeitura em Taubaté, falava nos bastidores para o senhor, e eu não tive tempo de televisão e rádio. Sim. Entendeu? Eu participei do último debate, que foi o debate construído pela Câmara Municipal. Mas aqueles debates da imprensa mesmo, eu não participei. Mas chegamos lá em 4º colocado com 19 mil e lá de voto, mas graças à força da internet, né, das redes sociais. Então, que tem muita força. Então, por isso que eu falo, as redes sociais hoje quebraram, né, a espiral do silêncio, e hoje a gente fica sabendo das coisas. Tanto que um quer regulamentar e o outro não, né? Então. Quer regulamentar. E aí eu fico triste quando você lembra disso, né? Cristão que é cristão tem que se posicionar e tem que ficar atento, né, Paula, para essa situação, porque, como se diz, como se coloca como cristão, mas se posicionando a favor de alguém que vai contra todos os valores de família e etc. Eu digo assim que os nossos princípios, eles são inegociáveis. Inegociáveis.
Não dá para negociar. Princípios não são negociáveis, né? Os princípios não... Você pode mudar uma opinião e tal, mas o princípio, ele é imutável. Sim. Mas existem pessoas que negociam. Eu já vi cristão falar assim, eu vou votar nele, porque nessa época eu viajava mais, a gente comprava mais. Daí eu falo, Outra meu Deus, realidade. o Bolsonaro, coitado, é muito azarado, cara. Porque o cara entrou, o primeiro ano tava indo super bem. No segundo ano, pegou 2 anos de pandemia. Terceiro, guerra. Falei, meu Deus do céu. Então, assim, e aí as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas não entendem que o mundo tá vivendo isso, foi gente. pego de surpresa por toda essa loucura toda que acontece. Aí eles estão trocando os princípios, porque são princípios que são assim, eu não sou a favor do aborto. Porque a palavra de Deus não fala sobre o aborto, mas ele diz claramente, não matarás, te conhecia desde o seu ventre, antes mesmo de ser formado. Então a palavra de Deus vem falando o quanto Deus fala sobre a vida, né? E ele é o único que tem o direito de dar e tirar. Então, assim, a palavra de Deus aí nos deixa a base sobre isso. Mas aí vem a pessoa que está na igreja antes e fala, mas a mulher, meu corpo, minhas regras, por conta do abandono do homem. Gente, pelo amor de Deus! Isso aí é o que você pensa, é o que você acha. Mas é o que a palavra de Deus fala para você. Acorda! Tá trocando o quê? Os seus princípios? Porque você se envolveu com um cara que é um tranqueira, é um lixo, aí foi abandonada, aí você fala assim, abandono do homem. Poxa, gente, então vamos lá, vamos orientar essas meninas, vamos fazer alguma coisa por elas? Sim. Mas aí troca os seus princípios. Isso me revolta. Aí o outro fala assim, legalidade das drogas, mas tem que ter o direito de escolher. Poxa vida, isso destrói a família. Pois é. Quantas famílias? Eu vi familiares meus. Então, quer dizer, poxa vida, de novo. Então, não dá quais são os apoiar princípios de Deus para a família? O que Deus quer para a família? Então, ela fala, mas a minha família tá bem. E a família dos outros que se exploda aí? Não. Então não dá para negociar os nossos princípios. O cristão que está negociando os seus princípios, ele vai ter a sua conta a pagar. Com certeza, não tenha dúvida. O que eu queria trazer, que a gente trouxe várias coisas, daqui a pouco vai acabar, mas vocês vão voltar. Era sobre as drogas, né? E por quê? Assim, então, eu não vou falar sobre esse assunto que eu gostaria de falar, mas me fala, já que nós estamos falando sobre princípios, por que tantos jovens cristãos hoje estão indo para o crime, né? O meu esposo, ele trabalhou 5 anos na Fundação Casa. Ele falou, Paula, ali quando você começa a cantar os hinos, 90% dos jovens conhecem os hinos cristãos. Olha. E não são músicas atuais, são os hinos da harpa. Como esse canal é um canal conservador, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Eu acho que eu diria o seguinte, não é só orar, né? É orar e vigiar. Né? A família está na igreja. O filho está acompanhando a família na igreja. Eu tenho um menino de 16 anos e eu vou no culto, ele está no culto comigo. Eu estou acompanhando o que ele está fazendo, deixando de fazer. Eu estou acompanhando o que ele está olhando no celular. Tem 16 anos, Coronel. Não interessa. Eu acho que a gente tem que pensar assim, o exemplo arrasta aquela história toda, mas na verdade eu penso algumas coisas. Então eu tenho um menino de 27 anos e tenho uma menina de 7. Então o que eu pude perceber? Algumas coisas quando você passa para os seus filhos, você tem o de 10, é de fora para dentro. Minha filha hoje, eu não quero tomar banho. Não, você vai tomar banho. Precisa. Não, mas eu nem suei, né? Mas eu nem suei, né? Eu vou escovar os dentes. Nossa, pai, mas eu acabei de escovar os dentes. Não, mas você tomou café, então você escova os dentes. Então, alguns conceitos são impostos. Sim. São impostos. Chega uma hora
que, não, eu preciso escovar os dentes. Então, o que era de fora para dentro, o que era imposto por você, passa a ser de dentro para fora. Eu preciso escovar os dentes. Ainda que o meu pai não me mande escovar os dentes, eu preciso escovar os dentes. Mas porque o senhor trabalhou isso. Porque existiu essa... Então eu percebo muitas vezes, enfim, chega uma hora que, não, se ele não estiver vendo, eu não vou fazer. Isso em todas as áreas da sua vida, inclusive parar de escovar os dentes. Então, ou seja, temos sim que nos preocuparmos com essa formação, e você sabe tão bem quanto eu que formação vem da palavra forma. O que é uma forma? Ela não tem espaço. A forma, ela não tem espaço, que é para que o bolo tome a forma que a forma tem. Então, isso é importante. Então, assim, não, você vai porque eu estou mandando. E alguns conceitos você vai mostrando para o seu filho. Né? Eu vejo a Paula, minha filha é Paula. Eu vejo nela, então, assim, vamos conversar, vou mostrando, ela canta muito, ela gosta de cantar, então eu toco para ela cantar. E esses conceitos são, assim como o mal pode ser sutilmente entrado na sua vida, colocado na sua vida, o bem também. Então ela canta, ela gosta, ela está envolvida, enfim. Então, o que eu penso é isso, quer dizer, a grande maioria dos jovens querem sair da casa dos pais. E às vezes usam ir para a faculdade, por exemplo, como um grito de liberdade. O cara vai fazer corte e costura em Fortaleza, entendeu? E isso é um problema. Então, você sabe o seu filho. Não, se eu não falar isso, ele não vai fazer. Sim. Filho, 11 horas da noite. Você fez isso? Pô, mas esqueci. Sabia que você tinha esquecido. Chega uma hora que ele toma para si esses conceitos. E isso é importante. Então, hoje você fiscaliza a internet do seu filho. Sim. Vai chegar uma hora que ele fala, não, eu não vou olhar. Isso que entrou, e não precisa ir longe. A minha filha hoje mexe no tablet. Precisa explicar, né, Coronel? Não é só não pode, não pode, por isso, sim, por isso, porque isso vai afetar você nisso, isso vai te trazer problema nisso. E outra coisa, a minha filha, ela joga os joguinhos dela e eu tenho que ficar, porque entram alguns flashes de alguns problemas, de algumas coisas, que deixavam... O que está acontecendo aí, filha? Deixa eu ver. Então, assim, é sutil. A coisa entra. Então, você precisa tomar esse cuidado. Então, o seu filho de 16, o seu tem 10? Meu fez 11 agora. 11, 16, ou seja, chega uma hora que, não, filho, vem cá, vamos conversar. Não é que isso é porque eu quero, é porque o problema é esse. Então, isso precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Eu proibir ou eu dizer, olha, isso existe, você pode usar, mas você saiba a hora de parar. Então, por exemplo, a maconha é proibida. Por que nós não concordamos com o uso da maconha? Porque ela é proibida? Quer dizer, então, que se o meu filho for morar na Holanda, onde era, não sei se ainda é... não é esse, não estou entendendo, não é esse o discurso. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer? Então eu vou para o Uruguai, lá pode usar. Aí deixa de ser um problema? Não. Tem que explicar que é a porta de entrada para outros problemas. Sim. Bebida alcoólica. No Brasil pode tomar. No Brasil não é proibido. Nos Estados Unidos é muito mais rigoroso do que aqui. Nos Estados Unidos você dirige com 16, mas pode beber com 21. Certo? Ou seja, então, eu não estou dizendo... mas então eu administro a cerveja e posso administrar a maconha? Os conceitos são, na minha opinião, os conceitos são diferentes. As consequências são muito mais graves. Sim. Então, quando você disse a porcentagem que às vezes vai para a faculdade, abre mão dos princípios, dos conceitos que seguir e tal, então é bem complicado. É bem complicado por conta de o que você está plantando vai frutificar. Você tem condições de o seu filho... Por exemplo, antigamente na academia entrava com 14 anos, você lembra disso? Tinha um curso na academia que terminava o primeiro grau, né? Já podia ir para lá. Aí você vê o seu filho com 13, fala, nossa, eu não teria coragem de mandar meu filho hoje, com 13 anos, para morar em São Paulo, enfim. Mas aquilo que a gente estava falando, o que eu estou plantando tem que frutificar.
Se frutificar da maneira correta, ensina a criança e quando mais velho ele não vai se desviar. Então, existe sim essa preocupação. Muito mais do que religião. Muito mais do que religião, muito mais do que igreja. São conceitos positivos para que ele não se arrebente na vida dele. Para que chegue uma hora em que a nossa vida é administrar escolha e consequência. Sim. A nossa vida é administrar escolha e consequência. Eu sou livre para escolher, mas eu sou escravo da consequência. Sim. Isso é importante. Isso é importante. Isso que tem que trazer para a criançada. Sim. Né? A lei da semeadura... Até um ponto é de um jeito. A hora que começa a ter mais entendimento, explica direitinho. Olha, isso aqui tem essa consequência. Isso aqui tem essa consequência. Gente, e exemplos, né? Fulano fez exatamente o que você está me propondo. A situação dele hoje. Não, lá em casa também tem essa... Mais ou menos isso. Meu filho de 10 anos estava tomando banho. 11, ele vai ficar bravo, 11. 11 anos, tá quase pré-adolescente. 11 anos, estava tomando banho, mas ele tinha 10 nessa época. Como essa moça tem um filho de 11 anos, assim, novinho assim? Não é novinha, não. E aí, o celular tocou e eu atendi. Aí eu era um amiguinho dele e eu falei, olha, ele tá no banho, quando ele saiu, ele te retorna. Aí eu falei, filho, o seu amigo te ligou, tal. Aí ele saiu do banho e falou, como você sabe que foi o fulano? Eu falei, porque atendi. Aí ele falou, e minha privacidade? Eu falei, a sua privacidade começa quando você sair de casa. E não precisar de mim para nada. Aí você vai ter a sua privacidade. Enquanto você estiver dentro da minha casa, você não tem privacidade. Estamos conversados? Estamos. Acabou. Entendeu? Não teve nem muita conversa para explicar isso, porque já resolvi ali. Né? Olha, depois, em outros momentos, a gente costuma dizer que tem hora que você tem que dar o remédio amargo para evitar um problema na frente, ele né? Tinha 10 anos. Ele falou, minha privacidade. O que é minha privacidade? Eu falei, lá em casa não existe uma coisa que é muito certa lá em casa. Não existe portas fechadas. E o dia que existir, arranca a porta. Porque não existe porta fechada. Vai ter na casa dele. Tá entendeu? Certo. Porque hoje nós vivemos num mundo que é ali, ó. E eu não quero perder o meu filho para isso. Eu explico, tá tudo certinho, mas a idade que ele está, a idade que a sua está, uma idade de... Ainda eles estão em forma. Né? Eles vão ser aquela forma. É uma esponja. Se começa a fechar a porta ali, o que eu não posso ver? Eu sempre falo, o que eu não estou vendo, Deus está. E ele, graças a Deus, é uma criança fantástica. Caráter do pai, assim. Agradeço a Deus. Amém. Mas, assim, ele está pegando forma. Então, tem hora que eu falo, não, peraí, que o negócio não é assim, não. Então, esses dias, há uns meses atrás... Isso aconteceu. Mas para a gente terminar aqui, nós convidamos o Capitão Souza. Capitão Souza, falar para mim quais são as suas pretensões. Você é aqui do Vale, o pessoal ali é do Vale, né? E eu queria saber, porque isso é importante para nós. Ele também é pastor, né? Não, eu sou membro da Igreja Batista da Graça. Batista da Graça. Graça. 5 anos lá. Pastor Marco Aurélio que me abraçou. E as suas pretensões ali? Olha, Paula, eu até dia 31 de março estava na Secretaria de Segurança lá em Taubaté, né? E nós fomos acionados, literalmente convocados, né? E numa agenda que eu estive lá com o presidente Bolsonaro, dia 4 de maio, uma conversa lá de 1 hora lá com o presidente, eu falei, presidente, é o seguinte, eis-me aqui, estou aqui para fazer parte dessa construção do novo Brasil, né, como o presidente fala, mas assim, olha, eu estou aqui para defender os valores que eu vejo o senhor defendendo, né, que é aqueles valores de família, os valores cristãos, valores patrióticos. O professor entrava na sala de aula, o aluno levantava, respeitava, né? Então, e principalmente a nossa liberdade, né? Então, quando eu aceitei esse convite, fiz questão de falar para o presidente, estou aqui, mas é para caminhar pelo certo,
e defender aquilo que a gente entende que é aquilo que o nosso Brasil precisa, é aquilo que as famílias precisam. Nós não podemos testemunhar, presenciar uma fala como essa dessa menina que há pouco a gente discutia e ficar quieto e a gente não se indignar, né? Eu penso que nós temos que ouvir algumas coisas, se indignar e fazer o que você está fazendo, procurar influenciar de forma positiva. Então é o que a gente quer, aceitamos essa missão para realmente dar a nossa contribuição. E dizer o seguinte, precisamos parar com algumas hipocrisias. A igreja não se discute política, na polícia não se discute política. Em 97 quase que nós acabamos. E aí a gente teve que sair correndo atrás de políticos para nos defender. Então nós temos sim que discutir política em todos os ambientes. Sim. Porque senão esse mundo da política só vai ser trevas e a gente não tem a possibilidade de ir lá e ser luz naquele ambiente lá, né? É uma situação difícil. A gente puxou 30 anos na Polícia Militar, né? E só fez ajudar as pessoas. E aí você vai na sua rede social lá, é mais um bandido, é mais um aproveitador que quer mamar na teta, esse negócio todo, né? Então tem que ter estômago também. Enfim, então nós estamos bastante motivados em realmente ombrear com aquelas pessoas que querem realmente um novo Brasil. O Paulinho, assim, eu sou super fã dele, tanto que ele foi meu padrinho de casamento, né? E assim, Paulinho, eu vejo, isso daí é falando para você, hein? Eu vejo que aqui no Vale, né, nós temos que começar tanto fazer o nosso dever de casa, por isso precisamos saber aqueles que querem ocupar lá uma cadeira lá em cima pensa, mas nós precisamos também ocupar espaços que muito tempo os conservadores não ocupam, que é a área da educação, que é a área da cultura, que é aqui na Câmara dos Vereadores. Então, nós temos que começar a fazer esse movimento. Você está convidado, viu, meu amigo, a começar a fazer esse movimento junto conosco. Você só me permite fazer trazer aqui uma situação que começou aqui, esse movimento, liderado pela TV Band, o Jornal Vale e a Associação Comercial Industrial aqui de São José dos Campos, que é o Voto que Vale, entendeu? Então, me permita fazer esse comentário, porque hoje, infelizmente, o Vale do Paraíba, a RM Vale aqui, ela tem praticamente o mesmo número de eleitores da região de Campinas. E Campinas tem uma representatividade muito grande. São 9 federais em Campinas, 9 federais, 6 estaduais. E nós aqui, nós temos só o Eduardo Cury, federal, e 2 estaduais, né? Uma região importante a nossa aqui. Sim. Né? E aí vem os forasteiros, tiram os votos nossos aqui e aparece só nessa época, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena também, fica a dica aí para você explorar no seu canal essa situação. Nós precisamos ter representatividade, porque quanto mais representação nós tivermos na Alesp, na Assembleia de São Paulo, na Câmara dos Deputados, mais recursos, né, Coronel? A Coronel Nicolucci falava para mim, Souza, foi um parto para iniciar o projeto do Copom, porque a gente tinha que sair pedindo dinheiro para outros cantos e não tinha gente daqui. Então, me veio à memória essa situação e me permita colocar isso aí. Vocês vão ser cobrados, vocês pensam que não. Mas tem que ser, né? Não, principalmente agora, com esse acesso, né? Com as redes sociais, você consegue mandar mensagens, né? Para quem você quiser. Eu tenho o número dele, tá, gente? E, Paulinho, o que você acha disso para... Eu penso que é aquilo que a gente falou, né? A abstenção no Chile está criando todo esse problema. Então, as pessoas têm sim que se envolver, têm que saber o que está acontecendo. E aquilo que eu falei, tão importante quanto o executivo é o parlamento. Tão importante quanto o executivo é o parlamento. Então, essa polarização, não vamos discutir se é positiva ou não, ela está acontecendo. Está escancarado o que um pensa e o que o outro pensa. Sim. Mas é muito importante também o parlamento. Como você disse, como foi dito agora, quem você vai pôr lá, de onde ele é, né, o que é muito importante.
né? Você me causou estranheza esse dado que você passou, até porque Campinas é o dobro do tamanho de São José dos Campos. Tem mais de 1.200.000 habitantes. Comandei lá por 5 anos. E a proporção é muito diferente, bicho. Muito diferente. Isso realmente é interessante. Fazer essa campanha, que é gente daqui, vota em gente daqui. Eu acho bem interessante isso aí, sim. Bacana. Gente, eu gostaria de agradecer. Vamos trazer de novo, vamos fazer um bate-papo, porque o assunto que eu queria abordar, a gente não conseguiu abordar, mas foi tudo interessante, os assuntos que estão aí bombando. E muito obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Eu agradeço. Sou coronel veterano, mas sou músico, né? Toco violão há 40 anos, ainda estou aprendendo. E no meu Instagram eu coloco algumas coisas, minha filha cantando, eu cantando, é Paulinho Monteiro, voz e violão, pode procurar no Instagram. E, enfim, estou numa outra época da minha vida, né? Estou vivendo, né? Acompanhando a minha filha. Quando você está na ativa, você abre mão de uma série de oportunidades de estar convivendo com ela, né? Então isso está sendo muito legal. E assim eu gosto. Sou músico, gosto de tocar, gosto de cantar. Estou tocando com o maestro César Custódio na orquestra. Que vamos trazer aqui também para falar sobre cultura. Está sendo uma experiência muito legal tocar na orquestra com ele. Ele é um irmãozão meu e me deu essa oportunidade. Eu estou muito feliz. Capitão Souza. Paulo, muito obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade. Aproveitar aqui, nós falávamos que a gente estava acompanhando, hoje a gente acompanha mais aquilo que acontece na política, né? E acompanhávamos o que está rolando agora, né, no Congresso Nacional. Então, deixar registrado aqui os parabéns para o pessoal de enfermagem, que hoje, né, hoje está sendo votado a questão do piso nacional. Era, assim, uma expectativa muito grande por parte deles, então fica aí os parabéns para o pessoal da enfermagem e segmentos que agora são beneficiados com essa lei. E a enfermagem está em alta por conta, até foram elas que filmaram o maluco lá, né? Olha que presente, né? Foram elas que... eu li, né, numa matéria que elas agitaram para trocar de sala para fazer a cirurgia, numa que conseguiam colocar esse telefone dentro de um armário de vidro, e as imagens são claríssimas, né? Parabéns. Parabéns. Merecido. Ficaram aí na pandemia, de frente, todo merecido. Esforço na pandemia. Merecido. E eu gostaria de agradecer você que vai estar aí conosco até assistindo esse vídeo. Gente, olha, compartilhe, se inscreva. Eu sempre esqueço, gente, de pedir. A conversa vai rolando que eu esqueço. Compartilhe e se inscreva para chegar para mais pessoas, né? Para que essa conversa chegue para mais pessoas. Precisamos que você divulgue, tá bom? Muito obrigado e até logo, né? Um abraço, até logo, querida. Obrigado. Obrigada. Até passou.